Fala, seus cachorro, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Carlo Ancelotti, segundo a CBF, é o novo técnico. Fechou. A fonte não é muito boa. Saiu aí nos perfis oficiais da CBF. Não confio muito nessa fonte, mas vamos tratar novamente como algo concreto, pelo menos até agora, porque há controvérsia. A CBF nunca se manifestou oficialmente no acerto, né? Foi sempre um bastidor. Será que vai ser igual o Cruzeiro com o Dudu a primeira vez? Então, né? Sempre foi em bastidores, os acertos e tal, né? O Edinaldo já tinha falado para outras pessoas que estava acertado, que tudo certo. Dessa vez, realmente, ele fez um vídeo explicando, agradecendo a paciência do torcedor, o apoio que ele sempre recebeu e etc. É o melhor de todos os tempos, né? Mas vamos esmiuçar as notícias com relação a isso, vamos conversar sobre isso. Mas antes, deixa o seu like, seu comentário, é muito importante. Se inscreve no canal se for inscrito. Vai lá no Craque Pepe, tem vídeo de Corinthians todo dia. E vai no Vem Pro Peixão, tem vídeo de Santos todo dia. Inclusive hoje, depois do jogo do Santos contra o Ceará, estarei em live, independente do resultado, tá? Geralmente derrota, né? Estarei em live fazendo o pós-jogo de Santos e Ceará, tá certo? Beleza? Mas o link tá aí na descrição. Né, meu? Senão entra muito menos pessoas nas vitórias. Não, daí entra sempre por volta de 5 mil. Tem que perder pra dar mais. Mentira, sempre por volta de 5 mil. Entra o Santista puto e entra os de outros times pra ver você puto. Não, quando dá sempre média de 5 mil, cara. Vencendo ou perdendo. Vamos torcer pra perder pra todo mundo ir lá ver. O senhor tá mentindo. Igual o Baldaço. Alguém vai lá ver o Baldaço quando o Inter ganha? Ninguém sabe que o Baldaço existe. O Inter perde, tá todo mundo lá vendo o Baldaço xingar todo mundo. O senhor tá mentindo porque eu sei a audiência. É entretenimento pra todo mundo. Eu sei a audiência. Eu estou falando a verdade. Tá bom. 49 mil views. Daqui pra frente farei uma tabelinha. Vamos atualizando jogo após jogo aqui no Futirias, hein? Pô, meu irmão, mas só perde. Você quer que eu faça medir tabelinha como? Então, um dia aí que ganhar, no papel, no dia que ganhar, eu não sei quando vai ser. Mas nós vamos fazer essa... Não, no dia que ganhar é o dia tipo do... Se bem que agora desmembrou, porque como tá fazendo 2 canais, tá somando as duas, né? A minha e a do Rodolfo. Então não sei como é que vai ser, porque hoje vai ser só na minha. Vamos ver, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar de Ancelotti aí, né? Vamos abrir a primeira matéria aqui, que são 4, são pequenas, tá? Então dá pra gente ir falando aqui. Essa primeira aí. Primeiro aqui, bastidores, CBF se antecipa ao Real Madrid, corre com o anúncio de Ancelotti, né? Que já fez contatos com Neymar e Casemiro. Provavelmente o Casemiro volta à seleção brasileira, tá? Inclusive tá jogando bem. Casemiro seja o Paulinho do Tite? Então, o Casemiro tá jogando bem de novo no Manchester United, né? É que o Manchester United tá uma bosta na Premier League, mas ele tá na final da Liga Europa junto com o Tottenham, né? Mas o Paulinho, lembra? O Paulinho ainda tava jogando na China, hein? Sim. E mesmo assim chegou, voltou. Só não jogou mal na Copa, né? Foi muito bem. O Casemiro pode não estar bem, mas tá jogando na liga mais difícil do mundo, tá na Premier League, gente. Não, mas ele tá jogando bem, ele voltou a jogar bem. Não, né? Pra mim, esse cara aí é um que faz muita falta na seleção. Lideranças nas últimas Copas foram procuradas informalmente pelo italiano, que já trabalha na convocação. Edinaldo acelerou a divulgação por causa de risco de afastamento na justiça. A correria nas últimas 24 horas, força-tarefa para agilizar as burocracias para assinatura de contrato e o furo no Real Madrid. Edinaldo Rodrigues não tinha tempo a perder e acelerou as tratativas para anunciar Carlo Ancelotti na manhã desta segunda-feira, horas antes da audiência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que colocaria em risco seu mandato. Tão logo a parte protocolar de contratos foi concluída, o presidente tornou público o acerto com o italiano, que já iniciou os trabalhos para a data FIFA de junho. O TJ do RJ, né, o TJ do Rio de Janeiro, convocou uma audiência para ouvir o Coronel Nunes e verificar se era falsificada a assinatura dele em acordo do início deste ano. Porém, no início da tarde dessa segunda, o advogado do ex-presidente da CBF avisou que ele não poderia comparecer por motivos de saúde. Corroborando aquela notícia que a gente falou, que ele não tem mais... Condições cognitivas para fazer nada, né? Assim, a audiência foi cancelada. Sem o depoimento de Coronel Nunes, permanece o risco de a justiça retirar Edinaldo da presidência a qualquer momento. Anunciar o acerto com Ancelotti era emergencial para o dirigente, que chegou no início da manhã à sede da CBF e de imediato mobilizou o departamento de comunicação. Com o ok do intermediário Diego Fernandes, direto de Madrid para a assinatura, o anúncio passou a ser uma corrida contra o tempo e foi ao ar no site oficial da entidade às 10h53, enquanto o material para publicação nas redes sociais ainda estava em reta final de produção.
A CBF não faz 3 meses. A CBF não esperou nem mesmo um posicionamento do Real Madrid quanto ao fim da passagem do italiano pelo clube. No primeiro momento, o combinado era que houvesse 2 comunicados no mesmo horário. No fim da tarde dessa segunda-feira, no horário de Brasília, à noite na Espanha, ponto. Já anunciado como treinador da seleção até a próxima Copa, Ancelotti tem contrato com os espanhóis até o fim de 2026 e a rescisão antecipada ainda não foi oficializada. Aqui fala das ligações para Neymar e Casemiro, né? Carlo Ancelotti é esperado no Rio de Janeiro no dia 26 de maio para ser apresentado e anunciar a lista com os 23 nomes para as partidas contra Equador e Paraguai nas eliminatórias. O italiano, por sua vez, já começou a trabalhar na convocação em meio aos compromissos pelo Real Madrid, seja com contatos diretos com figuras importantes, seja com consultas por possíveis nomes. O GE apurou que o italiano já conversou por videochamada com o Neymar durante a negociação para saber das condições do craque do Santos. O papo foi informal e leve, sem nem mesmo antecipar o acerto iminente, mas em tom carinhoso e com Ancelotti deixando clara a importância do jogador até a Copa. Não houve promessas, apenas um diálogo descontraído para ficar a par da realidade dos planos do camisa 10 da seleção. Meu Deus, o Ancelotti dá o moral pro Neymar? Ah, esse Ancelotti é muito puxa-saco. Só não é burro igual o outro lá, né? Outro que tem o retorno próximo é Casemiro, um dos destaques do Manchester United, finalista da Liga Europa. O volante foi comandado por Ancelotti no Real, com quem tem boa relação. O treinador manifestou o desejo de contar com o jogador como uma das lideranças e são grandes as chances de convocação, o que, assim como o Neymar, não acontece desde outubro de 23. O Neymar foi convocado, ele não jogou, mas ele foi convocado. Carlo Ancelotti também confidenciou para pessoas próximas que buscou informações mais detalhadas de nomes como Antony, destaque no Betis, Caio Henrique do Mônaco e Alexandre do Lille. Mesmo com os compromissos finais no Real, o italiano não se priva de escutar profissionais de confiança que o acompanham mais de perto possíveis convocados. Aí dicas de moradia no Rio de Janeiro, tá? Onde ele moraria. Geralmente é na Barra da Tijuca, zona sul do Rio de Janeiro, tá, gente? É isso que é. O primeiro treino dele vai ser no CT do Cortinas. Então é essa parte, tá? Aí aqui... já tá lá mesmo, já dá pra observar o Kaká, André Ramalho. Sim. Pra zaga do Brasil. Angileri. Ranielli. Ó. Mateuzinho voando. Salário de Ancelotti na seleção. Aqui é outra informação do Caio Mota, né? Novo técnico da seleção, Ancelotti vai receber 10 milhões de euros por ano da CBF. Vai dar por volta de 5 milhões e 400 por mês. 5,3. O valor é similar ao que o italiano recebia no Real Madrid, seu último clube. Dividindo a quantia por 12 meses, o vencimento mensal do treinador é de aproximadamente 5 milhões e 300 mil reais. Ancelotti também terá direito a um bônus de 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões e 600, caso conquiste a Copa do Mundo em 2026. Os valores são próximos do acerto que Ancelotti teve com a CBF em 2023, que acabou não acontecendo na época. Ancelotti assinou o contrato... O dele tá melhor que o do Memphis. O Ancelotti assinou o contrato com a CBF até o fim da Copa do Mundo, de 26. O técnico italiano assumirá a seleção a tempo da próxima data FIFA em junho. Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico, é uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e agora está à frente da maior seleção do planeta. Juntos escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro, afirmou Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. O próximo jogo do Brasil... aqui é... Você já sabe. Aqui o Ancelotti se reunirá com Rodrigo Caetano, coordenador-geral das seleções masculinas, e Juan, coordenador técnico, para definir a lista larga de convocados para os jogos contra Equador e Paraguai. O italiano começa a trabalhar na CBF no dia 26 de maio, daqui 14 dias especificamente, né? Bom, e aqui tem outra matéria falando do acerto e uma informação que vai em outra linha, né? Que é a do Pedro Ivo. Lá da ESPN, ele falou, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, tinha muita pressa para anunciar Ancelotti. O anúncio, inclusive, aconteceu de uma forma que não estava combinada, o acordo era esperar uma comunicação do Real Madrid. No entanto, Edinaldo queria um fato novo antes da importante audiência que aconteceria hoje, né? Já foi às 14, adiado o Coronel Nunes. Tá cancelada, né? Foi cancelada a audiência. O tio Paulo não consegue depor, né? O tio Paulo tá complicado. A do Pedro Ivo, da ESPN. Mais ou menos que já tinha ali, né? Então. Que o Pedro falou que ainda não estava totalmente acertado, mas tá, né? Não deve ter chance de dar chabu que nas outras vezes, mas também, mais uma vez, enfia o pé pelas mãos, né? Por mais que não vá dar merda. Se ele combinou com o Real Madrid, gente, no fim da tarde nós vamos fazer o comunicado juntos. Sim. Ele vai e antecipa o Real Madrid. Tá com medo, né? Tá com medo de... É óbvio, ele joga pro ar, contratamos a imagem que temos dele, porque eu já vi muitas pessoas aqui no próprio Twitter.
cagou muito, não sei o quê, reclamamos tudo e tal, mas agora daqui pra trás ninguém mais lembra de nada. Agora o Ancelotti chegou. Ou seja, toda a cagada que ele fez Uhum. um ano antes que o Tite já falou que ia sair, ele Sim. não se mexeu, Sim. porque ele chegou na cabeça da maioria e vai sumir. É só o presidente que trouxe o Ancelotti pra ser técnico da seleção. Às vezes ele vai ficar com isso achando que vai ser isso que vai acontecer, mas mudou, né? Esse jeito de se comunicar mudou, cara. Não sei. Pode até ser que a gente converse tecnicamente, agora a gente volta o foco pra futebol, mas a gente não fechou o olho pra CBF, né, cara? A gente continua criticando. E eu falo a gente num plano geral, não tô falando a gente do canal, não. A gente sempre falou, mas a mídia esportiva mesmo fala, né? Quem não vai falar, quem tem contrato com o CBF, o caramba, né? Aí fala menos, evita certas críticas. Gente, é comércio. Mais que jornalismo, o comércio tá acima, tá? Ponha isso na sua cabeça. Mais do que jornalismo, o comércio tá acima. Pagando, você vai ter mais cuidado, vai ter mais, né, certos jeitinhos de falar das coisas, até numa crítica. Aí você não vai bater de porrada, porque você pode inviabilizar um parceiro comercial importante. A CBF, querendo ou não, é um parceiro comercial importante. Traz muito dinheiro também. Faz arrecadar muita grana, né? E aí, começa a se especular quem o Ancelotti convocaria nessa primeira convocação. Você acha que ele levaria o Endrick para a seleção? Eu acho que ele convoca. Eu acho que ele convoca. A gente até falou. Tem que ver o caso Rodrigo, né? Eu acho. O Ancelotti falou depois do jogo que o Rodrigo tava com. Então, o Ancelotti falou depois do jogo que o Rodrigo tava meio doente. Por isso que ele não entrou. E o Rodrigo confirmou essa história. Uma entrevista em espanhol, ele falou: o que você não colocou o Rodrigo? Ele falou que o Rodrigo é. Não, mas ele. Eu vi em espanhol, ele falou isso aí. Tudo bem, mas tanto o Rodrigo quanto o Ancelotti falaram a mesma coisa, né? Separados. Mas eu acho que é impensável o Rodrigo estar à disposição se não convocar para a seleção. Eu não acho que ele tem problema diretamente com o Rodrigo. Eu acho que é uma coisa do desempenho do Rodrigo nos últimos jogos aí foi ruim, né? Ele não vem num desempenho muito bom. Nessa segunda parte da temporada, o desempenho do Rodrigo caiu. Ele fez uma primeira parte da temporada muito boa, que a gente até falou, caramba, ele tá fazendo uma temporada tão boa quanto o Mbappé e melhor que o Vinícius Júnior na primeira parte. Na segunda, ele caiu muito. Acho que nos últimos 22, 23 jogos, ele tem 3 gols e 3 assistências. Para um atacante é muito pouco, né? Por mais que ele recue e tal, né? E futebol não é só número. A brasileira dos 11 jogadores com mais jogos sob comando do Ancelotti. Ficou aqui, ó. Dida no gol, 267 jogos. Cafu, salva pra gente fazer um vídeo depois. Tá aqui. Cafu, 166 jogos. Sim. Éder Militão, 131 jogos. Alex, o zagueiro, 95 jogos. Sim. Marcelo. Entrando o Alex no Chelsea, né? Isso, agora os volantes. Casemiro. Alan, 87 jogos. Serginho, 201 jogos. Serginho, cara? Serginho não era volante, pô. Serginho aqui, pois é, estranho. Kaká. Só pode botar o Marcelo, que o Marcelo tem menos jogo que o Serginho. O Serginho é lateral esquerdo, pô. Foi. O Marcelo só tem 110 jogos. Puta merda. Kaká, 210 jogos. Ok. Rodrigo, 208. Vinícius Júnior, 197. E Pato, 62. Então, tá vendo? O Rodrigo tem mais jogo com o Ancelotti do que o Vinícius Júnior. Também que o Vinícius Júnior teve uma contusões, né? Teve 2 contusões. Mas, cara, é isso. Eu não acho que ele vai deixar de convocar qualquer jogador que ele treinou no Real Madrid, até porque todos são muito bons. Todos. Só não vai convocar quem tá machucado, que é o caso do Militão, por exemplo. O resto, filho, ele vai convocar todo mundo, cara de confiança. Querendo ou não, talvez até um Richarlison ele convoque pra testar, mano. Saiam até na frente, né? Tem que sair na frente dos outros, até pelo convívio do dia a dia. O Ancelotti sempre gostou muito do Richarlison, ele treinou o Richarlison no Everton. Se ele não chama, aí é porque já torceu o nariz mesmo. Mano. Então, por exemplo, eu tô falando do Richarlison aqui, não é que eu tô falando que o Richarlison mereça ser convocado. Estou falando, a gente tem que entender que o treinador, ele agora tá chegando num lugar novo. Óbvio que ele deve estar acompanhando, as pessoas devem estar monitorando, os caras falam, olha, esse Pedro aqui no Flamengo é muito bom, fica de olho nesse cara, o cara é artilheiro do futebol brasileiro e tal. Óbvio que ele vai ter esse olho, mas assim, num plano geral, ele vai geralmente o quê? Convocar em quem ele confia, né? Do mesmo jeito que o Tite, quando chegou, trouxe o Paulinho e o Renato Augusto, que eram jogadores que ele confiava, mesmo jogando na China, o Ancelotti talvez vá pro mesma vertente, que é o Casemiro, que talvez seja o Richarlison, que são jogadores que ele confia, ele trabalhou. Exato. No primeiro momento, né? No primeiro momento. Ele convoca, vê que realmente não tá dando, não. Ele abre mão. Mas aí vai para outros nomes. Sim. Pô, o Tite, quando trouxe Renato Augusto, o Paulinho, todo mundo achou um absurdo, né? Sim, e funcionou, né?
Inclusive o Renato Augusto foi bem. O Renato Augusto quase classifica a gente contra a Bélgica, né? Pois é, ele entrou muito bem naquele segundo tempo. Inclusive, eu acho que ele tinha que ser titular na Copa do Mundo, é que ele tava meio baleado também. Ele, como sempre, ele tava meio podre, né? Então, assim, mas foi um jogador muito importante da era Tite, né? Então, eu acho que o São Paulo, o Ancelotti vai pro mesmo caminho. Eu acho que ele vai primeiro nos jogadores que ele confia muito e aí ele vai mudando, cara. E óbvio, né? Aí vocês falam, né? Mas olha, só o Futirinhas fica falando que o Neymar vai ser convocado. Não é o Futirinhas, mano. É o futebol, cara. Ele estando bem, ele vai ser convocado. É fato. De Deus, vamos lá, tá. Porra. O Neymar tá aí desapontando. Até agora, nada. Tá. Exato. Mas se ele engata a sequência sem se machucar, você não convocaria o Neymar por conta de quê? Qual o argumento não, mas, de você ter à sua disposição o cara e você não convocar? É birra, cara. É birra. Os caras estão com birra. Agora ele tem que se provar que ele ainda é útil. Exato. Ele vai conseguir jogar. Ele tem que estar bem fisicamente. Se o físico vai permitir ou não, aí o problema é dele. Se ele não tiver empolgado aí com o Ancelotti agora na seleção, ele vai se empolgar mais com o quê? Vamos ver esse protocolo que mudou aí de recuperação dele, né? Porque ele sempre treinou em casa, ele tá proibido de treinar em casa, por exemplo. Ele só pode treinar no clube agora. Você não treina em casa, se em casa você descansa, você dorme, não vai fazer carga dobrada de treino, porque o descanso é importante, né? Pode ter sido, pode ser um monte de problema isso aí, cara. Existem duas pessoas mais tristes com a vinda do Ancelotti do que JJ e Cafu. O Cafu deve estar apavorado. Ai, meu Deus do céu, se esse velho filha da puta ganhar o Hexa, eles vão esquecer de nós. Não esquece, pô. A gente fala do Tetra até hoje, pô. Fala, mas... A gente fala mais do Tetra do que do Penta, pra falar a verdade, mano. Mas os jogadores que estão ali, ó, direto no Resenha ESPN, é o Cafu. Não, mas você esquece o Dunguinha? Eu não esqueço o Dunguinha. Esquece um Romárcio, o Tafarel. O Tafarel foi goleiro do Tetra, pô. Porque nós vivemos. Tudo bem, mas são muito falados, muito falados. Tem um vídeo muito legal que eu vi hoje, a despedida do Ancelotti pelo Milan contra a seleção brasileira. Tinha Dunguinha, como jogador, né? Bebeto, como jogador. Sim. E esse jogo não é oficial, gente. Não conta como jogo oficial. Pois é. É porque é clube versus seleção. Não pode. Não pode. Esse jogo não é oficial. Pois é. Ai, meu Deus. Eu lembro de um Barcelona e seleção. Sempre lembro desse jogo. Foi 2-2. Rivaldo fez gol. O legal é os memes. Já tem o meme aqui do craque Neto. Ô, Dorival, quem esse tal de Wanderson aí que tá convocando? O Mateuzinho tá voando. Dorival? Você tá maluco? O Ancelotti. Tá maluco? Tá maluco, Ancelotti? Cobrando ele. Já tem agora aqui ele no Charla Podcast, os caras aqui, ó. Carleto, conta uma resenha do vestiário aí. Aí o William Castro lá, que nós gostamos demais. Sim. Ele botou... Conhece alguma história do Evaristo nos tempos de Real? Do Evaristo, mano. Mas, cara... O Evaristo, os caras assim, vai... tá jogando nada, hein? Tá jogando nada. É sempre isso. E o fato é, a CBF, isso ela acertou. É um baita treinador, é um dos maiores técnicos de todos os tempos. Ele é. Não acho que é o maior técnico da história, mas é um dos maiores técnicos da história, cara. Ele é pentacampeão de Liga dos Campeões, em eras diferentes. Sim, ele se reinventou na carreira. Números de títulos, o Arsene Wenger acho que tem mais. O Wenger? Não é possível, o Alex Ferguson. É verdade, eu confundo esses dois, velho. E o Guardiola atualmente também tem mais. Tudo bem, mas em Champions League ele é o maior. Não, exato, foi o que falou. Aí a balança é outra coisa. Sim. E se ele ganha uma Copa do Mundo com o Brasil, aí a diferença pro segundo colocado vai lá pra estratosfera. Cara, e assim, o bom do Ancelotti é que ele é um técnico que se reinventou na carreira em algumas oportunidades, cara. Quando ele reassume o Real Madrid, era só um tapa-buraco que o Real Madrid traz, ele se reinventa naquele time. E aí a gente tem que analisar o que as pessoas têm falado. Eu comecei a ver, né? Você começa a prestar atenção em vários lugares. Nossa, eu tô com medo do Ancelotti com a defesa da seleção brasileira. Meu irmão, ele perdeu o Rudiger, ele perdeu o Militão, ele perdeu a Alaba, ele perdeu a linha defensiva inteira. Mendy, todo mundo machucado. Aí perdeu o Carvajal, aí ele vai com Lucas Vázquez, Tchouaméni improvisado, Asensio, Fran Garcia, tem que se virar, tem que improvisar o Valverde lateral. Aí o cara, nossa, não sei se ele vai arrumar. Meu irmão, clube é diferente de seleção, bicho. E outra, temporada passada,
quando ele ganhou a Liga dos Campeões e ele conseguiu arrumar o time com o Valverde, com o Tchouaméni na zaga, depois de lesão, caramba, todo mundo, caramba, o cara se reinventa. Aí esse ano que foi mal entre aspas, né? Foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões. Cara, ele né? improvisa esse ano aqui, não encaixou tão bem quanto encaixou no passado. Não, tudo bem, mas assim... Não é mágico também. Essa temporada foi aquém da temporada anterior, obviamente. O Barcelona melhorou muito, o Barcelona goleou o Real Madrid várias vezes essa temporada, fez gol várias... Todos os jogos, acho que só um jogo fez 3, nos outros todos fez 4. Todos, né? Então assim, o Barcelona voltou a disputar ferrenhamente o topo do Campeonato Espanhol com o Real Madrid, tá certo? E o Real Madrid, querendo ou não, ele tá na vice-liderança da La Liga, que é um fracasso retumbante, né? Abertaço, pô. Mas assim, tá numa temporada aquém, mas, pô, você vai lá e fala, não sei se o Ancelotti vai ter capacidade de arrumar a seleção brasileira. Pode ser que não dê bom, mas puta merda, né? É analisar futebol com a bunda, cara. É o que a gente sempre fala, pode ser que não seja campeão, porque Copa do Mundo, o óbvio, né? Só a seleção vai levar a taça, mas se jogar bem, tudo é o princípio. Primeiro tem que ajeitar, fazer jogar. Jogador pra fazer isso ele vai ter. Agora a esperança é que ele encaixe o Vinícius Júnior e o Rodrigo jogando bola na seleção. Campeão, foi o que falaram. Agora não temos mais a desculpa do Vinícius Júnior não atuar da mesma pegada do Real Madrid. Agora vai ser o mesmo técnico. Vamos ver. Se o Vinícius Júnior não render na seleção brasileira com o Carlo Ancelotti, a culpa é do Vinícius Júnior. Só. Vai render com quem? Então, assim, a culpa vai ser exclusivamente do Vinícius. Não vai ser de mais ninguém. O técnico escala errado. O Ancelotti vai escalar o Vinícius Júnior errado? Sim. E outra, agora, o Ancelotti não tem o Mbappé pra ficar batendo cabeça com o Vinícius Júnior. Sim. Entendeu? Agora ele tem o Vinícius Júnior na posição que o Vinícius Júnior gosta de jogar. Talvez ele possa fazer até o que ele fez na temporada passada, tendo o Rodrigo e o Vinícius Júnior como dupla de ataque. Pode ser. Nem necessariamente um pivô lá no meio dos dois. Ele pode fazer esse meio campo mais robusto, como ele fez no Real Madrid. Com Toni Kroos, com o Valverde, com o Bellingham. Ele pode fazer isso. Até o Modric encaixado ali no meio, ou o Camavinga, ou o Tchouaméni. Entendeu? Ele pode fazer um quarteto no meio de campo mais forte e a dupla de ataque na frente. Com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior. Pode dar muito certo, cara. Pode, pô. Pode encaixar muito bem. Então, assim, a gente já abre essa possibilidade de que talvez o Ancelotti não vai ficar. Ele provavelmente vai usar um 4-3-3, tá? Mas provavelmente ele não vai ficar preso a jogar num 4-3-3 o tempo inteiro. Entende? Então, assim, tem um caminho, cara. Tecnicamente tem um caminho. Agora você vai falar, bom, tem material humano pra ele trabalhar. Ele tem ótimos zagueiros. Já olhou pro Caio Henrique, né? Coisa que técnico no Brasil não conseguiu olhar nesse tempo todo. Mas eu acho que só dele visualizar novamente o Casemiro como um jogador selecionável, né? Pra seleção, eu acho que já fez mais que todos os outros que passaram aí. Só de lembrar que o Casemiro existe. Óbvio, o Casemiro não estava em grande fase, né? Mas é um jogador importante. Às vezes o cara não tá bem no time dele, mas a importância que ele tem ali dentro de campo na seleção, a experiência, tudo. É um capitão, né? Às vezes ele se sente muito mais confortável em jogar na seleção ali, que ele conhece todo mundo tal, do que no próprio time, eu não sei. Nunca nem foi mais convocado pra ver o que aconteceria caso o Casemiro jogasse na seleção. E o Casemiro é um capitão, né, cara? Ele é um líder, ele é uma liderança importante. Então o Brasil tem essas lideranças, né? Marquinhos. Marquinhos, Casemiro, esses são lideranças importantes, né? O próprio Neymar são lideranças de elenco. Então, né? Mas nenhum deles foi campeão. Então, nenhum foi campeão, cara. Agora você precisa confiar em alguém, né? Vai trazer quem? Nenhuma desses caras da geração toda foi campeão. Nenhum da geração 2002 tá jogando mais bola. Não dá pra convocar ninguém, então. Então você não pode convocar ninguém. Você precisa dos caras experientes e sabe fazer a mescla. Como ele vai fazer essa mescla, eu não sei. Mas eu acredito que ele vai olhar muito pra esses caras que talvez não tenham recebido oportunidades, que é o Caio Henrique, por exemplo, e o Casemiro. Entendeu? Imagina a carinha dele hoje, 8 horas, acompanhando Santos e Ceará, bicho. Oxe, vai ser uma delícia. Merda, coitado. Esse Pedro Raul faz gols, hein? Bonito, hein? Bonito, hein? Posso trazer aqui pro... Vou indicar lá pro Real, pro Florentino. E lembra muito o meu Álvaro Morata. Mas, meu irmão, quero saber a sua opinião. O que você achou desse acerto? Se você realmente confia que ele é o técnico da seleção. Cara, o contrato tá assinado. Todo mundo tá te falando que o contrato está assinado. Eu acho estranho um contrato assinado enquanto você tá com contrato com outro. Mas,
deve ter um acordo de cavalheiros entre Ancelotti e Real Madrid, né? Se isso aqui, depois der errado isso aqui, eu e você vai pegar um carro e vai lá para o Rio de Janeiro churrascar o Edinaldo. Fazer xixi na porta da CBF. Cagar na porta dele. Não, a gente para de fazer vídeo no Ancelotti de chegada, mano. Para o cacete, tem que fazer da pra dar view. Eu vou virar terrorista, eu vou lá na CBF pichar a sede com batom, assim, fora de não. Ai, meu Deus. Acabou a paz. Acabou. Chega, Edinaldo, vai embora. Vai embora daqui, você é podre. Você é podre, você faz xixi com cocô. Você faz os dois ao mesmo tempo. Você é ruim. Você é ruim, você é ruim. Mas você é o melhor presidente que a CBF já teve. Tá certo? Eu quero deixar sua opinião nos comentários. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Um beijo para 8 todos. horas, ó. 8 horas não, 10 horas temos a live do Eduardo aí, que vai ser bem divertida, acho, hoje. Hein? Como eu falei no pós-rodada ontem, hoje a gente ri do Corinthians, amanhã a gente ri do Santos. Então é isso que a gente tem que separar. Toda semana nós ri 2 vezes. Toda semana a gente ri de alguém, né? Então deixa aí os comentários e a gente vai se falando nos próximos vídeos, tá certo? Um beijo para todos. Até a próxima.